Você não estragou no começo, você estragou neste momento aqui. Vamos lá. Em que momento você errou? Sabe quando passa um filme na sua cabeça, revendo cada mensagem, cada conversa, cada detalhe, tentando encontrar o ponto exato em que ela mudou, em que ela se afastou, em que ela esfriou, em que alguma coisa virou? E o mais angustiante é isso, você não encontra. Porque olhando para trás, parece que você fez tudo certo. Você não falou nada absurdo, você não brigou, você também não pressionou, pelo menos não conscientemente, e mesmo assim ela se afastou. Calma, não se desespere, porque tem uma coisa que você precisa entender e é o que eu vou falar com você aqui hoje. Na maioria das vezes, o problema não está no que você fez no começo, está no que você fez depois que percebeu que algo mudou. E é isso que quase ninguém consegue enxergar sozinho, entende? Mas antes de chegar nesse ponto principal, deixa eu te mostrar duas coisas que começam a enfraquecer a atração mesmo antes do erro final acontecer e que passam completamente despercebidas, mas não passa despercebido você já deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Então, enquanto a gente conversa, vai fazendo essas coisinhas aí. Olha, anote aí esta primeira coisinha porque ela é bem sutil, mas ela muda completamente a forma como você é percebido pelas outras pessoas, pelas mulheres ou pelos homens, enfim. Essa coisinha é quando você muda o seu ritmo emocional. Eu vou explicar melhor, olha. No começo, tudo é mais leve. Você responde no seu tempo, você não fica pensando demais no que você vai dizer, você não está tentando controlar o resultado da interação. Então existe aquela naturalidade que é muito legal. Mas aí, em algum momento, você percebe uma pequena mudança nela. Ela demora um pouco mais para responder, ela fica um pouco mais seca, ou cancela um plano, cancela um convite que antes ela havia aceitado, ou simplesmente ela não demonstra o mesmo interesse de antes. E aí, sem perceber, alguma coisa muda em você. Então você começa a responder mais rápido, fica mais disponível, passa a pensar mais no que você vai dizer para essa pessoa, fica lá revisando mensagem antes de enviar e vai falar para mim, você não fez isso. Tenta ficar acertando mais as coisas. Isso parece uma coisa pequena, mas essas coisas comunicam muito mais do que você imagina. Porque as pessoas não analisam só o que você fala, elas sentem como você se comporta. E aí, quando o seu ritmo muda por causa dela, o que passa é simples. Você deixou de estar confortável e passou a estar preocupado. E aí, gente, isso tira exatamente o que gerava a atração no início, a sua estabilidade. Quer ver um exemplo muito comum? Olha, no começo você manda mensagem e vai lá, vai seguir sua vida, vai fazer suas coisas e tal. Depois que você percebe um certo afastamento, aí você manda mensagem. E aí você fica lá olhando, esperando a resposta. E aí você abre o celular várias vezes no dia. Aí você revisa toda a conversa. Aí começa a interpretar o silêncio da pessoa, querer ficar decifrando o que está acontecendo. Você não precisa dizer nada, mas isso aparece e isso muda a dinâmica entre vocês. O segundo erro, continue anotando aí porque tem mais. E esse é ainda mais comum e talvez mais perigoso também. Putz, só de falar desse primeiro erro eu já fiquei cansada, tipo, já me deu aquela falta de ar de tanta ansiedade que dá quando a pessoa faz isso. E outra, tipo, nossa, a gente percebe e é muito broxante, de fato. Mas vamos lá, vamos para o segundo erro. Você tenta voltar para o início bom, fica tentando recriar aquele momento em que tudo estava funcionando lindo e maravilhosamente bem. O mesmo tipo de conversa, as mesmas brincadeiras, o mesmo gesto de puxar assunto, como se fosse possível voltar para aquele ponto. Mas existe uma coisa que pouca gente entende nesta situação. Relações não são estáticas, elas mudam conforme a percepção muda. Ou seja,
Aquilo que funcionava antes pode não funcionar mais agora. E aí, quando você tenta repetir o comportamento lá do começo, isso pode soar estranho para a pessoa, ela também percebe isso, meio que uma coisa meio que fora de contexto, meio forçada. Imagina essa situação muito simples, ó, me acompanha aqui. No início, vocês conversavam todos os dias, tá? Beleza, legal. Depois de um tempo, ela começa a responder menos. E aí, o que você faz? Você tenta manter exatamente o mesmo padrão de antes, ou seja, puxando o assunto com a mesma frequência. O que antes era natural, agora começa a aparecer o quê? Insistência, né? E isso, em vez de recuperar o interesse da pessoa, pode acelerar o afastamento dessa pessoa. Agora presta atenção, me acompanha aqui, porque é aqui que entra o ponto mais importante de todo esse vídeo. Tão importante quanto você parar de perder tempo e entrar na nossa comunidade gratuita. O link dela está sempre aqui embaixo na descrição do vídeo e no comentário fixado. Para de perder tempo, porque lá eu estou com você todos os dias conversando e tirando dúvidas. E esta coisa importante é algo que quase ninguém fala. Ou quando fala, fala de maneira muito superficial e aí você pode não entender. É a forma como você reage ao desinteresse da pessoa. Porque quando você percebe que ela está se afastando, existe um impulso automático, aquele de tentar recuperar. Você se esforça demais, fica mais presente, tenta puxar assunto com mais frequência, tenta mostrar o seu valor magnífico, tentar trazer de volta aquilo que estava acontecendo. E isso parece lógico, eu sei que parece lógico, parece que é isso mesmo que você tem que fazer. Parece até maduro da sua parte fazer isso, mas na prática gera o efeito oposto. Sabe por quê? Porque existe um padrão muito claro do comportamento humano. Você aceitando ou não, você achando que está certo ou não, enfim, não sou eu que estou inventando, não é vozes da minha cabeça. É a ciência do comportamento que está dizendo isso. Quando alguém sente que está sendo puxado emocionalmente, a tendência é se afastar ainda mais. É aqui que entra o erro que quase ninguém percebe. Você começa a investir esperando que ela volte a investir também. Você acha que isso é muito óbvio. E aí você manda mais mensagens esperando mais resposta. Você demonstra mais interesse esperando essa reciprocidade tão legal, né? Que é a reciprocidade. Você se aproxima mais esperando que ela se aproxime também. Só que isso cria uma pressão invisível na pessoa. E a interação deixa de ser algo leve e passa a ter um peso muito grande. E muitas vezes o que acontece é simples. A pessoa sente isso e se afasta cada vez mais. E aí você tenta mais ainda. E quanto mais você tenta, mais perde a posição que você tinha. Esse é o ponto. A atração não se perde só quando ela perde o interesse. A atração se perde muitas vezes na forma como você reage quando você percebe que ela está perdendo o interesse. Esse é o erro mais invisível e o mais destrutivo de todos. Agora deixa eu te contar uma coisa, muitos desses comportamentos podem ter raízes na sua infância, na sua adolescência, situações que você viveu, rejeições, faltas, vazios, abandonos, enfim. E aí você precisa entender melhor sobre isso. E para você entender melhor sobre isso, eu fiz esse livro que está aparecendo aqui, onde eu falo sobre vários sintomas comportamentais que podem influenciar na forma como você se relaciona. Falo sobre as raízes deles e também falo como você pode começar a superar esses desafios. E aí você está se perguntando, tá, Paula, eu já entendi tudo isso, mas como que eu faço quando eu me vejo numa situação assim, quando eu percebo que a pessoa está se afastando? Você não entra em modo de compensação. Você não aumenta o esforço e também você não precisa ficar tentando consertar imediatamente. Mantenha coerência, mantenha o mesmo ritmo, mantenha o mesmo nível de investimento, mantenha a mesma postura. E aí você vai observando a situação, porque maturidade emocional não é você correr atrás quando algo sai do seu controle. É não se desorganizar por causa disso. E isso não garante que a pessoa vai voltar, eu não estou garantindo isso. Mas garante uma coisa muito mais importante,
que você não vai perder a sua posição tentando evitar uma perda. E olha, pensando bem, talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. Muitas vezes você não errou no começo, você não falou nada de errado, você não estragou tudo com uma atitude isolada. Você só reagiu como a maioria das pessoas reagiria. E foi exatamente isso que fez você perder o que poderia ter sido diferente. E aí, pensando nessas experiências todas, vou dar uma dica-chave, uma dica extra aqui para você. Existe algo que se chama livro-jogo. É um livro interativo, é um livro onde você é o protagonista do livro e você pode decidir dentro da história do livro. Você pode fazer decisões e para cada decisão existe uma história diferente, um resultado diferente. Então você pode ler várias vezes, tomando decisões diferentes, e isso ajuda você a experimentar o seu poder de decisão, aumenta a sua confiança, aumenta a previsibilidade de possíveis situações que podem acontecer de acordo com as escolhas que você faz. Então você pode fazer várias escolhas diferentes. Eu criei um livro sobre relacionamento nesse estilo, é esse livro que está aparecendo aqui. O link dele está também no comentário fixado e na descrição do vídeo. Eu tenho certeza que você vai se divertir muito e aprender muito com esse tipo de leitura. Agora eu quero ouvir de você. Você já viveu uma situação em que tudo parecia estar indo bem, mas foi justamente na mudança da pessoa e na sua reação que tudo desandou? Ou você acredita que quando a pessoa perde o interesse, não tem muito o que fazer, é isso mesmo, pronto e acabou? Deixe aqui nos comentários a sua experiência ou a sua opinião. Na próxima semana, quarta-feira, tem vídeo especial exclusivo só para os membros. Então, se você ainda não entrou no canal como membro, clique aqui embaixo e se torne membro. A gente se vê no próximo vídeo, segunda-feira, 1h30 da tarde. E você que é membro especial aqui do canal, quarta-feira, 1h30 da tarde. Tchau, tchau!